Olá, gente! Vamos lá para mais uma aula do nosso componente curricular Bacteriologia e Micologia, comigo, professora Elvia. Então, hoje eu vou dar continuidade a algumas doenças microbianas, dessa vez associadas ao sistema digestório humano. Então, aqui nós temos um panorama geral do sistema digestório, que vai desde a cavidade oral, temos as glândulas, a região da faringe, esôfago, estômago, região do duodeno, o intestino delgado, o intestino grosso, a região do reto, ânus. Aqui a gente tem a estrutura do pâncreas, vesícula biliar, o fígado. E aí, o curioso é que as bactérias, os micro-organismos em geral, eles conseguem encontrar um local hóspede no sistema digestório humano para se abrigar, nutrir-se e, logicamente, causar alguma condição patológica, ou seja, alguma infecção no organismo ou até mesmo uma intoxicação. Aqui a gente tem a primeira situação, né, que a saúde e a infecção começam pela boca. Então, muitas vezes, os alimentos que a gente ingere, principalmente os doces, eles são capazes de alimentar algumas bactérias, como por exemplo a Streptococcus mutans, que ela é um gram, né, um coccus gram positivo, e ela é uma bactéria cariogênica, ou seja, aquela que causa cáries, que apresenta características de virulência significativa. Então, essa bactéria ela tem a capacidade de estar presente no dente, ela invade a coroa, consegue invadir aqui a região da dentina e dessa forma ir perfurando a parte interna do dente. Como a gente consegue observar aqui os estágios da cárie. Uma cárie que começa aqui no esmalte, ela adentra, né, aqui a região do esmalte, a coroa, e ela consegue também passar de um dente para o outro. E aí, quanto mais você se alimenta mal, mais ela vai ter nutrientes para se desenvolver. E aí, quando ela chega na região da polpa, vai causar um prejuízo grande, porque o dente ele vai perder a sua nutrição, ou seja, ele vai perder ali os seus vasos sanguíneos, a região dos nervos que ficam presentes, né, na região da polpa, e aí é onde vão começar as dores de dente causadas pela presença das cáries. A gente tem ainda outras situações, né, que são bastante interessantes, que as doenças que acontecem no sistema digestório, elas são essencialmente de dois tipos, classificadas como infecções e intoxicações. Uma infecção ela ocorre quando um patógeno ele entra no trato gastrointestinal, esse GI significa gastrointestinal, e se multiplica. Já a intoxicação, ela é proveniente de uma toxina formada ou produzida por uma bactéria. A diarreia grave, ela é acompanhada de sangue ou muco, que é, né, acompanhada de sangue ou muco, ela é chamada de disenteria. E o termo geral de gastroenterite, ele é aplicado para doenças que causam inflamação da mucosa gástrica e intestinal, ou seja, que pode estar causando uma inflamação no estômago ou no intestino. A gente tem aqui a intoxicação alimentar estafilocócica ou enterotoxicose estafilocócica. Então, tudo começa quando um alimento contendo proteína é cozido. As bactérias geralmente são destruídas. O alimento ele é contaminado por um manipulador que tem estafilococcus em suas mãos. As bactérias competidoras elas foram eliminadas. O alimento é deixado à temperatura ambiente. Os organismos eles são incubados no alimento, tempo suficiente para começar a liberar as toxinas. O alimento contendo toxinas ele é consumido
e entre 1 a 6 horas ele pode ter aí a intoxicação estafilocócica. A gente tem outra situação aqui, que é a sigelose, que ela também é conhecida como uma disenteria basilar. Até porque ela precisa ser diferenciada de outros tipos de disenterias causadas, por exemplo, por protozoários. Essa bactéria é uma bactéria no formato de bastonete, um gram negativo. Ela adentra aqui, ó, as células do trato intestinal. Ela começa, né, a invadir a região dentro da célula e ela começa a se multiplicar. E uma vez que ela começa a se multiplicar, ela começa a formar abscessos. Então, ela começa também a formar um processo inflamatório, né, um processo inflamatório na parede intestinal. A salmonelose, né, que é chamada também de gastroenterite por salmonela, bem parecida a situação, ela adentra o trato intestinal, ela penetra dentro da célula e ela começa a se multiplicar. Quando ela se multiplica, ela cai diretamente na corrente sanguínea e nos linfonodos, e aí ela consegue se disseminar para várias áreas do corpo. A febre tifoide, né, que é um sorotipo o sorotipo mais virulento da salmonela, que é a salmonela tiffi, causa essa doença, febre tifoide, e ao contrário das outras salmonelas, elas não causam salmonelose. Esse patógeno ele não é encontrado em animais, ele é disseminado somente através das fezes dos seres humanos. Tem também a cólera, que ela é uma doença gastrointestinal extremamente severa. Ela é causada pelo Vibrio cholerae. Esse daí é um vibrião, né, que ele tem o formato de vílula, ele tem apenas pode ter de 1 a 2 flagelos, mas no geral é um único flagelo. Depende muito da estrutura dessa bactéria, mas no geral ele tem apenas um único flagelo. Existe a gastroenterite por Escherichia coli. Nessa imagem aí observada a Escherichia coli aderida às vilosidades da mucosa intestinal. Existe a E. coli enteropatogênica, que é a EPEC. É a principal causa da diarreia em países em desenvolvimento, podendo ser fatal em lactentes. A E. coli enteroinvasiva também. Tem a E. coli enteroagregativa, que é um grupo de coliformes encontrados apenas em seres humanos. Tem a E. coli enterohemorrágica, que é o principal fator de virulência. É uma toxina do tipo SIJA. Essas toxinas, elas constituem uma família de toxinas que estão intimamente relacionadas, então elas têm essa alta capacidade de causar prejuízos às células do intestino. E aí a gente chega, né, na diarreia do viajante. Então, no geral, o viajante ele tem a tendência, né, de se alimentar da cultura daquele local. Então, nessa de ir se alimentando de tudo que ele vê e acha interessante, ele acaba podendo contrair algumas infecções que aí acabam causando a diarreia. E tem vários patógenos que estão associados a essas gastroenterites, como a salmonella, a shigella, a campylobacter, entre vírus e protozoários também, entre outros. E na maioria dos casos, ou frequentemente, não se sabe ao certo qual foi o tipo de parasita ou agente causador da diarreia. Então, existem muitas situações, né, de pessoas que se infectam e acabam, né, sendo curadas e não sabem do que elas de fato
se infectaram. Existe também a gastroenterite, causada por Campylobacter, como eu já havia mencionado anteriormente. Elas se adaptam bem a um ambiente intestinal, independente se é de humanos, se é de animais, mas principalmente de aves. E ainda temos a queridinha, né, que é a Helicobacter ou a H. pylori, né? Ela é um dos maiores causadores da úlcera péptica, ou seja, daquela úlcera que pode aparecer, né, no estômago, na mucosa do estômago. Então, é uma bactéria que ela tem uma alta capacidade de invadir, né, o estômago. Ela produz uma enzima que neutraliza o ácido clorídrico do estômago e aí ela consegue conviver nesse local altamente ácido. Ela começa a destruir as microvilosidades, começa a destruir as células, e aí com isso o organismo não consegue se recompor, se regenerar. E aí ele vai perdendo tecido, quanto mais tecido ele perde, a úlcera vai aumentando, a depressão na pele ela vai aumentando, ou seja, vai formando uma cratera na região. Existe a gastroenterite por Yersinia, que geralmente a transmissão é através de carne e leite, a gastroenterite por Clostridium perfringens, que aí seria através de alimentos contaminados. A diarreia também é associada ao Clostridium difficile, que aí nesse caso seria exotoxinas, né? Que seriam produzidas por essa bactéria. Então, as exotoxinas são toxinas que são produzidas por bactérias gram-positivas. É uma doença que se manifesta em sintomas que variam desde brando até uma colite, ou seja, uma inflamação do colo do intestino, da região do colo do intestino. Existe também a gastroenterite, causada por bacilos sérios, que no geral ela está presente no solo e na vegetação. Ela é considerada inofensiva, mas ainda assim ela causa um desconforto. Existe a intoxicação por ergot e por aflatoxina. Então, são as micotoxinas que são produzidas por Claviceps purpure, que é um fungo, dessa vez agora é um fungo, não é mais bactérias. Elas são capazes, né, de causar também infecções, ou seja, intoxicações. E aí é através da ingestão de centeio ou grãos contaminados pelo fungo. Aí nós vamos para aquelas doenças microbianas que estão associadas ao sistema urinário humano, tanto feminino, né, quanto masculino. Doenças microbianas que estão associadas aos órgãos do sistema urinário humano feminino, aos órgãos reprodutivos e urinários também masculinos. Aí a gente tem aqui uma ilustração de como que é a distribuição desses órgãos. Aqui no sistema urinário feminino, os rins são ligados, né, aos uréteres, que desembocam na bexiga urinária, que desemboca, né, a urina através da uretra. E aqui a região do orifício. No caso dos órgãos reprodutivos e urinários humanos, masculinos, aqui tem a região do uréter, tem a região da bexiga e a uretra. Nessa situação, a gente tem algo bem interessante que é o compartilhamento de alguns órgãos nos dois sistemas, reprodutivo e urinário, que seria o quê? A uretra. Então, a uretra ela tanto vai servir para expelir o sêmen, como também para expelir a urina. Aqui tem a região da próstata, a região do pênis, a região do escroto, testículo,
aqui a parte do epidídimo, enfim. Aqui a gente tem os órgãos reprodutivos femininos com duas visões, né? A vista lateral e a visualização aqui frontal. Região do útero, colo do útero, vagina, ovário, fímbrias, tuba uterina. Aqui os mesmos órgãos, mas uma imagem, né, diferente. Aqui tem a região da bexiga, a uretra, a região aqui do canal vaginal, né, e a abertura da vagina, e aqui a região do útero e o colo do útero, o ovário e a tuba uterina e as fímbrias. E aí a gente vai para a primeira situação, que seria a cistite, que a cistite é uma inflamação que é bastante comum, que ocorre na bexiga, e os sintomas, frequentemente incluem tanto a disúria, que seria dificuldade de dor e urgência para urinar, e a piúria. E aí, as bactérias que comumente causam, né, a cistite podem ser as próteus, pode ser a E. coli, pode ser algumas enterobactes, enfim. E a pielonefrite, né? Na maioria dos casos da pielonefrite é a E. coli. Pielonefrite nada mais é do que uma infecção e inflamação, né? A inflamação é decorrente da infecção, que é causada pela bactéria. Nefrite, o termo nefrite vem de néfrons. Os néfrons estão localizados nos rins e são bastante importantes no processo de filtração, absorção dos nutrientes que ainda servem, né, para o organismo, e a liberação também daquilo que não serve mais. Então, geralmente resulta, né, a pielonefrite, em uma bacteremia. E aí, o diagnóstico mais comum é a cultura sanguínea, coloração grande da urina, para a identificação da presença das bactérias. Temos ainda a leptospirose, né, que ela pode provocar tanto doença renal quanto hepática, causada pela Leptospira interrogans. Geralmente, você se infecta pela presença, né, da urina de ratos. Ela também é transmissível aos seres humanos através de animais domésticos ou silvestres. Temos ainda a gonorreia aqui, que é uma infecção sexualmente transmissível provocada pelo diplococo, que é um gram-negativa, Neisseria gonorrhoeae. Ela tem, né, na verdade, fímbrias que conseguem se fixar facilmente ao tecido. Então, por isso que ela é tão difícil de se controlar e de fato, de ter ali um tratamento mais eficaz. Aqui, né, nessa situação, uma descarga uretral contendo pus da uretra de um homem com caso agudo de gonorreia. Então, é comum que no pênis, né, na glande, fique aí essas gotas de secreção, que aí é justamente a presença do pus com a presença da bactéria. A gonorreia, né, ela tem várias complicações que podem envolver desde articulações, endocardite, ou seja, coração afetado, meninges, olhos, faringe e outras regiões do corpo. Pode ocorrer também a artrite gonorreica, que vai ser causada pelo crescimento do gonococo nos fluidos das articulações. Então, ele é uma bactéria que ela consegue, né, invadir outras regiões do corpo. E ainda existem as uretrites não gonocócicas, ou uretrite inespecífica, que seriam aquelas que não acontecem pela presença da Neisseria gonorrhoeae.
Nós temos aqui, por exemplo, a Chlamydia trachomatis, que ela também é considerada, né, um IST. As pessoas, né, que têm a gonorreia, elas acabam se infectando também com a clamídia. E ela é uma das responsáveis pelas ISTs, né, ou seja, pela formação do linfogranuloma venéreo, ou seja, é uma espécie de uma massa, né, formada de células, que é chamada de granuloma, e presente na região genital, ou melhor, presente nos linfonodos da região genital. Aqui a gente tem a infecção das tubas uterinas, ou salpingite, que é uma forma mais severa de DIP. E aí a salpingite, ela pode resultar, né, na passagem, ou melhor, pode resultar em cicatrizações que bloqueiam a passagem dos óvulos do ovário ao útero, possivelmente também causando a esterilidade. Nessa imagem ao lado, a gente tem o seguinte: nós temos aqui a região do útero, as tubas uterinas e temos também a visualização dos ovários. Então, o que é, né, que acontece com essas doenças inflamatórias pélvicas, ou DIP? Elas podem impedir a funcionalidade dos órgãos, porque como eles estão todos interligados, então eles precisam ali mandar informação de um para o outro. Se isso não acontece, nessa situação, pode haver aí um prejuízo para as mulheres que pretendem ou que querem engravidar. A gente tem outra situação aqui que seria a sífilis, que é uma bactéria fina e firmemente enovelada, que é o Treponema pálido, cora-se fracamente por meio das colorações bacterianas usuais. E ele é o principal, né, ou melhor, ele é o agente causador da sífilis. Aqui a gente tem alguns estágios, né, da doença, da infecção, que é o cancro de primeiro estágio na área genital de um homem. As lesões cutâneas, que aí seria numa sífilis secundária, então ela pode ficar na região do antebraço, é frequentemente visto isso. E num estágio terciário da sífilis, pode haver os gomas raramente observados, né, na era dos antibióticos. Então, essa forma aqui eram situações que aconteciam quando não se havia tratamento, né? Para ficar dessa forma, a pessoa realmente ela não tem nenhum tipo de tratamento disponível. O cancroide, né, o cancro mole, causado pelo Haemophilus ducreyi, no geral, né, causa uma ulceração dolorosa e demasiada que se forma sobre a genitália e envolve uma infecção dos linfonodos adjacentes. Os antibióticos que são recomendados são aqueles de dose única, como a azitromicina. Então, no geral, é uma bactéria, né, altamente patogênica, e toda vez que se fala nesse termo cancroide ou cancro mole, é justamente a definição para essa formação de lesões, como por exemplo essa daqui, que foi observada num paciente com sífilis no primeiro estágio. Temos ainda a vaginose bacteriana, que também pode ser chamada de vaginite, ou infecção da vagina associada a um processo inflamatório. Ela, no geral, ela pode ser causada, né, por as infecções da vagina. Podem ser causadas por fungos, como o Cândida, protozoário, o fungo Candida albicans, protozoário Trichomonas vaginalis e a bactéria Gardnerella vaginalis. E assim,
É muito comum esse tipo de inflamação causada por um desses três agentes infecciosos. Então, muitas vezes acaba até tendo uma confusão entre eles, até pelo fato dos sintomas serem muito parecidos, a questão do corrimento, do odor, do prurido, então da coceira, né? A candidíase, as lesões da candidíase, elas são vulvovaginal, lembram as da candidíase oral, só que elas acabam produzindo uma irritação maior, coceira intensa, uma descarga espessa, o corrimento, né? Ele parece ter um aspecto de coalhada e é amarelo, com cheiro leveduriforme ou podendo ser também sem odor. E era isso que eu tinha para mostrar para todos e até breve.